Você tem culpa de rentabilizar trabalhando com o que você ama. Não faz sentido, colega. Por isso que eu falo da transformação da mentalidade em relação ao dinheiro, porque senão a gente não avança e não melhora o nosso preço. Mas eu sei que você quer melhorar, eu sei que está na hora de você fazer um novo preço, um reajuste, quem sabe um reposicionamento, né? Por isso, o preço mínimo é R$ 100. Olá, seja muito bem-vinda ao programa EIPSI, um programa para psicóloga que quer ganhar mais, trabalhar menos e certamente atender cada vez melhor. Se você não me conhece, eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta e mentora de psicólogas. E olha só, eu tenho uma missão, sabe qual é? A minha missão é ensinar você, colega, a ganhar pelo menos R$ 10.000, pelo menos, atendendo 5 pacientes por dia. Essa matemática não está equivocada, não. E eu quero te contar hoje como você pode melhorar o seu preço de sessão. Eu pensando aqui nas minhas mentoradas e no percurso que elas fazem, tem um ponto que é unanimidade, são os convênios e as plataformas que cresceram enormemente no período da pandemia. Só que, como eu venho dizendo para você, tem uma lógica dentro dos convênios que não nos ajuda. Uma é a sensação de sempre, sensação não, né? Porque tem ali um bom volume de pacientes, então se cria um ritmo, uma ideia de que este é o fluxo normal, sendo que nos atendimentos particulares não é este fluxo, ok? Até porque aqui a gente pensa no consultório dos sonhos no quê? Em como você vai trabalhar, atender os seus pacientes e manter a sua mente também desperta, atenta para realizar o melhor atendimento que você sabe fazer. Então, é nesse momento, quando você percebe que o convênio te enche de pacientes, você fica com um número excessivo, você não vai trabalhar com a mesma qualidade, não adianta teimar comigo, não vai mesmo. E você ainda percebe que com os convênios, você fica com uma defasagem, sabe no quê? Em cobrar o seu preço. Mas como assim, Débora? Por quê? Explica aí. Pensa o seguinte: quando você vai para uma clínica de convênio ou quando você se associa numa plataforma, você não coloca o seu preço, você não tem que construir o seu preço de acordo com o seu valor no mercado, com a sua história, com as suas habilidades e, é claro, com as suas necessidades financeiras, porque esses são aí os dois fatores que é o custo de vida que você tem e o valor do que você entrega que vai compor o quê? O preço justo. E o preço justo, ele precisa ser praticado, exercitado, senão você vai ficar cada vez com menos segurança para apresentar o seu preço e para também sustentar na negociação. Então, quando você vai saindo dessa lógica dos convênios, o que vai aí se apresentando? Porque você não vai ganhar mais 20, nem 30, nem 40, com sorte R$ 70 a hora, né? Você vai aprender uma outra lógica, que não é a lógica do volume de pacientes. Por quê? Porque a sua mente, que é o seu grande instrumento de trabalho, ela não vai ter condições de lidar com tantos pacientes ao dia. A qualidade do que você entrega vai ficar bem baixa. E por vezes a gente percebe que porque o colega está cansado, já atendeu 10 pacientes, 7 pacientes ou até mais naquele dia, a conexão, a possibilidade da atenção na escuta flutuante ou a capacidade de trabalhar melhor com as identificações projetivas, fica arrasado. E é nesse sentido que eu faço um primeiro
teste, vamos dizer assim, um primeiro sacode, uma corda com as minhas alunas, que é: a partir de agora a gente vai construir o teu preço de sessão. Porque desde o início, com o trabalho comigo, o que tem aí como melhorar o seu preço de sessão. E eu sei que não é uma mera tomada de consciência, é também muita prática para entender na hora por que você trava. Por que você não sustenta o seu preço? Por que você deixa, muitas vezes, o paciente dizer o quanto ele pode pagar pelo seu serviço, pelo seu atendimento? Então, logo nos primeiros encontros, quando eu estou conhecendo a turma e trabalhando também a mudança de pensamento a respeito do dinheiro, esse tem que ser o primeiro passo. Por quê? Porque nós não temos na psicologia uma forma organizada, segura e tranquila de lidar com dinheiro. A gente pode, por exemplo, olha só, começar com a mudança de pensamento. O que é essa mudança de pensamento? É quando, a respeito do dinheiro, é quando você, ali, né, junto comigo, vamos rever a sua agenda, concentrar os clientes de plano em grupos temáticos e liberar espaço na sua agenda, horário, para você atender um público mais selecionado. Que daí, o que significa isso? Significa que esse público só vai ser admitido pelo preço cheio, que é aquele alinhado à sua meta de faturamento. Em paralelo, eu trabalho com as minhas alunas o quê? A identidade profissional, como é que você vai se posicionar nesse novo momento da carreira, construindo um preço diferente. Qual é a qualidade dos serviços, o que você vai ter que aí dar uma corridinha e também organizar melhor a sua sessão, contratar melhor, construir objetivos e plano terapêutico. Tem ali, né, um serviço que o paciente vai se encantar com a sua condução, com a sua firmeza, com a segurança que você passa. Então isso também tem que ser trabalhado. Não adianta mudar o número se no seu íntimo você não banca o valor ali, o preço que a gente combinou, né? E mesmo quando a gente olha e avalia que no primeiro instante da mudança você pode até ter aí uma diminuição do número de atendimentos, e isso implica ali uma baixa no seu rendimento, no seu faturamento. Mas a partir ali da segunda semana, quando você já está com outra postura, abrindo espaço, captando, divulgando o seu trabalho para que pacientes que pagam mais possam chegar até você, você vai ver o quê? Um giro diferente, porque aí a mudança vai acontecer e esse quadro que você estava aprisionada, né, que estava deixando você insatisfeita, sem saber como é que se faz a transição, como é que a gente sai de uma clínica de convênios, das plataformas e começa a ter atendimentos particulares, né? Porque melhorar o preço tem a ver com isso, tem a ver com você buscar atendimentos particulares. Você tem que escalar, você tem que crescer também, né? Até quando você vai ficar se sentindo sem plano, sem uma ideia de transição, como é que a gente faz uma passagem. E o que eu vejo quando eu proponho para as minhas alunas, vamos lá construir um preço justo, um preço novo, a primeira reação delas, e talvez isso aconteça com você também, colega, é dizer, mas será que o paciente vai concordar? E aí a gente tem que parar tudo e pensar. É claro que tem um desafio que sempre nos acompanha como clínicos. Como não negligenciar o dinheiro, o nosso salário e, ao mesmo tempo, continuarmos fiéis à nossa vocação? Como é que a gente faz para viver nesse lugar fronteiriço, né? Onde estamos ali dentro do nosso consultório, autônomos, ali por escolha, criando com um estilo único, numa loja que não é do produto, né, do serviço em massa a ser consumido, mas é algo personalizado, delicado e fundado no vínculo, no cuidado.
E é aí que a gente tem que não ficar suscetível, à ideia de que a gente tem que cuidar do paciente. Cuidar, inclusive, porque não sabemos se ele vai poder pagar o preço. Vejo muitas colegas dizendo que tem pena de aumentar o valor da sua sessão, porque o paciente não vai acompanhar. Para tudo, e vamos ver aí. Olha só, como assim pena do paciente, né? Pena do paciente é algo equivocado, porque você não tem que ter pena do paciente. Olha só que maravilha! O paciente, que eu não sei quantos anos levou, chegou até o seu consultório. Ele quer transformar a vida dele, ele quer melhorar o sofrimento que ele tem, se é a crise de ansiedade, se é o conflito conjugal, se é a ideia de reconstruir, mudar de profissão. Você também tem que valorizar esse momento de transformação que você oferece, né? E quem foi buscar foi o paciente. Então você não tem que ter pena, porque ele está recebendo algo muito importante. Olha só, eu também, nesse ponto da precificação, eu coloco um preço mínimo. O preço mínimo de R$ 100 a hora. E as minhas alunas têm que praticar. Por que, Débora, um preço mínimo? Justamente por esse medo de cobrar, justamente por esse sentimento de pena do paciente. E aí, só vou fazer um parênteses, isso me lembra o quê? O meu filósofo favorito, o Nietzsche, que diz que quando a gente sente pena, é porque na verdade a gente tem culpa. Então você tem culpa de estar ganhando dinheiro com a psicologia. Você tem culpa de rentabilizar trabalhando com o que você ama. Não faz sentido, colega. Por isso que eu falo da transformação da mentalidade em relação ao dinheiro. Porque senão a gente não avança e não melhora o nosso preço. Mas eu sei que você quer melhorar, eu sei que está na hora de você fazer um novo preço, um reajuste, quem sabe um reposicionamento, né? Por isso, o preço mínimo é R$ 100. E R$ 100 não pode baixar para 99. Não, R$ 100 é para ser mantidos, não é negociado. E essa conduta não é negociado, ajuda a criar segurança também, para que a pena, o medo, não invada a mente da colega na hora da negociação. E uma das coisas que eu percebo é que muitas mulheres incríveis, elas ficam abatidas por serem tratadas como não merecem. Às vezes se submetendo a pacientes que nem deveriam ser seus, se colocando como se precisassem de um favor. Ou para aí, onde na verdade são elas que estão ajudando os pacientes com a sua expertise, não é? Pois é, tem alguma coisa equivocada aí, né? Por isso que a mudança da mentalidade é fundamental para que você se sinta segura para conduzir a primeira sessão, para que você sustente o seu preço de sessão e que você também não deixe o paciente colocar preço no seu atendimento. E existe aí um modelo mental em relação ao dinheiro que eu sempre ensino. Sabe por quê? Porque não é você que precisa do cliente, mas é ele que precisa de você. As minhas alunas adoram quando eu digo isso. Às vezes assim, Débora, repete como é que é a frase? A frase é, ó, porque não é você que precisa do cliente, mas é ele que precisa de você. Eu me lembro, lá no início da profissão, quando eu trabalhava numa clínica multidisciplinar, que me chocou um colega que me disse assim: Nossa, agora saiu um paciente e esse paciente era o meu valor da luz, então eu tenho que arrumar outro para pagar a luz. Olha, você não pode ficar, né, colocando as suas contas ali encarnada no seu paciente. Você tem que ter posse
da profissão que você escolheu, a sua autoridade, o seu posicionamento. E eu vejo que é esse, né, esse poder que muitas vezes fica diminuído, impossibilitado dos colegas acionarem, né. E olha só, quando você começa a mudar a mentalidade, e entender que é o paciente que precisa de você, só, né, que da sua versão, que sabe que é muito boa no que você faz. É essa versão que o paciente precisa. Não é a sua versão insegura, não. É aquela que sabe que é muito boa no que faz, que vai poder direcionar, e que deixa com que esse cliente, que tá cliente, não é paciente ainda, né? Tá ali na primeira sessão, entrevistas iniciais, bom, você vai deixar com que esse paciente saiba que você é a pessoa certa. Se posicione, mantenha firme sua força e elegância ao conduzir desde o início. E essa postura faz muita diferença. Por quê? Olha só, se você não se sente segura, você vai trabalhar muito mais numa psicoterapia de apoio, trabalhando, fortalecendo o ego desse paciente, ou na orientação mesmo. Você não vai ir nas profundezas do inconsciente, em outras camadas. E é necessário que você também tenha mais ferramentas para oferecer um trabalho terapêutico cada vez mais afinado, que resolva as questões dos pacientes, né? Porque caro, quando o seu paciente diz assim, cara, muito caro. Eu me lembro a primeira vez que eu escutei, logo que eu comecei a usar a maquininha de crédito e de débito, né? Uma paciente, na hora que foi pagar, ela disse assim: Nossa, o meu marido achou muito caro. E é uma mulher empreendedora, ela tem o seu próprio dinheiro, né? Mas na hora de comunicar, era o marido que achou caro, né? Enfim, meu marido achou muito caro. E foi a primeira vez que eu não me justifiquei, que eu não me senti mal. Pelo contrário, eu eu disse: é caro. É caro por quê? Por quê? Resolve. Porque a pessoa vai sentir diferença, porque ela vai ficar melhor. Então é caro. Caro é aquilo que resolve. Então não dá para ser algo barato. E o seu paciente, ele tem que, enquanto não conhece você, a qualidade do seu atendimento, ele tem que pagar, ele tem que fazer um esforço, ele tem que se colocar em processo terapêutico. E processo terapêutico é custoso. Primeiro ponto que custa é o bolso. E é importante que você tenha um preço mínimo. Por quê? Porque é dignidade, minha colega, é a dignidade, você tem que ter noção do que você entrega. Eu não sei o que acontece, que muitas colegas acabam se apequenando e acabam desconhecendo os seus potenciais, desconhecendo o que elas entregam. E é importante que você assuma esta postura. É importante que você tenha noção do que você está fazendo. Por exemplo, olha só, se eu te pergunto, o que você faz? Você ajuda alguém a ter uma vida mais prazerosa, menos custosa, com menos inibição, com mais possibilidade de se aventurar, de resgatar laços, de usufruir das coisas? O que você entrega, colega? Você resolve algum problema que alguma pessoa esteja vivendo? Então, você tem que ficar firme e não diminuir o preço na negociação, porque olha só que importante que você vende. Você vende saúde mental. E saúde mental é caro. E é isto que vai fazer o seu consultório mudar, o seu posicionamento. Que, por exemplo, olha só, essa é a lógica que também da mentalidade do dinheiro que eu desenvolvo com as minhas alunas, eu quero passar para você aqui. Se você pratica o preço mínimo, R$ 100, que é o que eu te indico,
E se você tem uma agenda gentil, né? Eu gosto muito da ideia de agenda estável, agenda gentil. Por quê? Estável porque você não vai ficar tão abalada como o meu colega lá do início da profissão, que saía um paciente e dizia: Jesus, como é que eu vou pagar as contas? Você não vai ficar preocupada, aflita, aflito com a saída de um paciente, porque vai chegar outro, depois vem outro. Ou você tem uma reservinha financeira também, já que está cuidando do seu dinheiro e não só se preocupando, aprendeu a cuidar. Tem uma reserva, não vai ficar muito angustiada em relação ao dinheiro. Se você atende o que a sua mente permite num trabalho de alta conexão, empatia, com digerindo uma série de identificações projetivas, né? Porque cá entre nós a gente trabalha com sentimentos densos, pesados. A gente tem que aprender ao longo da profissão a como digerir todas as identificações que grudam na gente. Então, 5 pacientes ao dia é o ideal para sua mente estar atenta, esperta e com capacidade de trabalhar os sintomas psíquicos. É diferente para um médico que vai examinar um corpo. Em 5 minutos, ou só de olhar para o paciente, ele já sabe qual é ali a doença que a pessoa carrega. O nosso trabalho, ele é muito mais sutil, muito mais sofisticado na questão da entrega mental. Então, você tem que cuidar. 5 pacientes ao dia. Agora pensa comigo, olha só. Se você está firme na negociação, se você não baixa o seu valor, o seu preço, coloca R$ 100, com 5 pacientes ao dia, 25 pacientes por semana, quanto você fatura? R$ 10.000. Agora, se você fica barateando, colocando o seu preço lá embaixo, não vai dar certo. A conta não vai fechar. Por isso que firmeza é muito importante. Por quê? Porque você vai se sentir mais profissional. O seu preço, ele precisa simbolizar o que você entrega. E que seu paciente, ele, né, tá ali para ter algo resolvido na vida dele. Você pode até pensar, olha só, né, se é aquela sessão inicial e você está temeroso, temerosa de dizer o seu preço. Pensa comigo. Quanto custa para essa pessoa continuar com os problemas que ele tem, que ela tem, sem a sua ajuda? Quanto vai custar? Hum? Pois é. Então você precisa aprender a mostrar claramente o que vai acontecer com essa pessoa depois que você entrar no jogo, e começar a transformar a vida dela, a subjetividade dela. E aí? Depois, né, dessa experiência, né, de ter esse pensamento, de entender que o que você faz tem que ser caro. Você trabalha com mudança psíquica, você alivia sintomas, você ajuda as pessoas a tomarem decisões, você ajuda as pessoas a ter parceiros melhores, empregos melhores, que possam se livrar de todos os clichês familiares, que possam ter autonomia, autenticidade, e isso não tem preço. Então não fique barateando o seu trabalho. Eu estou falando quando você coloca mais embaixo e você sabe que o paciente tem condições de pagar. Tem aí um tiro no pé. Sabe qual é? O tiro no pé é você. Ficou com pena do paciente, não está muito segura naquele dia, negociou mal. Quem saiu ganhando na negociação foi o seu paciente. Aí, olha só o que acontece. O seu paciente começa a dizer que está mobiliando toda a casa, que está fazendo curso de inglês, que quer comprar um carro, que talvez vai viajar em janeiro. E você fica pensando, mas a realidade financeira dele melhorou? Ou será que sempre foi assim? E isso atrapalha o seu trabalho terapêutico. Por quê? Porque esse é um problema transferencial que você vai ter que resolver. E você poderia ter evitado isso lá na contratação, colega. Eu já vivi isso, já vivi e foi bem difícil, né? Até que o que aconteceu? Ué, vou fazer o reajuste, falando, evidenciando, inclusive, olha, a melhora,
ou o que que ele investe, investe em viagens, investe em um novo carro, e nele, e na psicoterapia. Então, se você cobrou abaixo, tem como resgatar, tem como reajustar. É só saber trabalhar e o que dizer para o seu paciente. E isso, lá no meu primeiro mês, eu já entrego para minhas alunas, enquanto elas não têm as palavras delas, né? Eu entrego as minhas palavras, não tem problema nenhum. Depois, então, que você começa a entender o valor, a importância do seu trabalho, você tem que também ter estratégia. Porque uma parte é você entendendo o que você entrega, você tendo aí mais apreço pelo seu trabalho. A outra é essa mudança de postura e de prática, porque são estas duas que vão fazer com que você tenha condições de melhorar o seu preço de sessão. Olha só, se você, colega, por acaso, se você na hora de negociar, você coloca o seu preço, e depois de dizer quanto você quer em troca, né, da solução que você vai oferecer, você acaba justificando. Não, eu quero te dizer porque o motivo de custar o que custa. Epa, segura, isso é ansiedade, angústia. Bote um durex na sua boca, se cale. Eu tive que botar um durex na minha, né? Um durex virtual, que é porque quero facilitar. E é nesse momento que eu ficava ali conversando comigo. Porque você tem que segurar os seus impulsos, você tem que pensar, isso que você vai dizer serve para o paciente ou não? Então eu uso muito essa prática, te aconselho a usar também, né? E aí nesse ponto eu pensava, não, sou eu com minhas dificuldades em cobrar, sou eu aqui atrapalhando, inclusive, o meu próximo ganho. Então eu vou ficar quieta com a boca fechada. Porque quando você faz isso, no lugar, né, quando você quer justificar e contar por que você cobra o que cobra, no lugar de direcionar para o fechamento, você abre dúvidas na cabeça desse paciente, que talvez ele nem tivesse imaginado se você não tivesse ali justificando, por que que é esse preço por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Não justifique o preço, se mantenha firme, segure a sua angústia. Sabe por quê? Porque o nosso preço de sessão, ele é justificado sozinho. É! Como assim, Débora? Explica aí que eu não estou entendendo. Como assim o preço é justificado sozinho? Porque desde o processo inicial, que é, na atualidade, qual é o processo inicial? Quando eu comecei a atender, e durante bons anos, o processo inicial é quando o paciente toque, 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 batia na porta. Só que agora, o primeiro contato é via WhatsApp. Se você também está fazendo a sua divulgação no Google, né, no Google Ads, então, chega uma mensagem para você, é ali naquele WhatsApp que você já tem que ter uma estratégia de resposta. Por quê? Se você está, por exemplo, fazendo um super, e aí você recebe um pedido, um WhatsApp, um pedido de consulta. Se você vai responder depois, depois do quê? Né? Depois do super, depois que você foi no super, pagou o super, descarregou, cuidou das crianças, o que aconteceu? Esse paciente já se resolveu com um outro colega. Então você tem que ter rapidez e estratégia. Não vai responder qualquer coisa, você tem que pensar o que você vai dizer. Esse também é um ponto que eu gosto muito de ensinar, porque me ajudou muito, me deu realmente muito mais tranquilidade interna e o que eu demonstro para quem está ali me procurando? Profissionalismo. E é isso que faz o seu preço se justificar sozinho. Né? Você, desde ali da mensagem do WhatsApp, você se estabelece como autoridade. E por que é importante a gente fazer isso? Porque a gente está mostrando ali que a gente conhece a dor do nosso paciente melhor, muitas vezes, que ele mesmo. Exatamente. Então, o que você tem que fazer? Mostre na sua postura, no seu tom de voz, na sua imagem, na sua linguagem corporal, que você está ali para ajudá-lo e que você sabe como ajudá-lo. E ele
precisa realmente do seu trabalho. Um outro ponto que, tem que vir junto, é quando você, começa a negociação. Já falei por que que é importante não justificar o preço. Agora, quando você dá um desconto, temos um problema aí. Por quê? Porque o desconto significa prejuízo para você. Então, o desconto ele não pode ser de R$ 20, não pode ser de R$ 30, porque algum lugar, algum serviço oferece um descontão para você assim? Eu nunca vi, eu nunca recebi. Se você recebe descontão assim, depois me conta aí no direct, né? Manda uma mensagem que eu quero também. Eu vejo nas minhas alunas que o valor, né, colocamos ali um preço justo, R$ 170. E aí, depois, né, quando chega na sessão de supervisão, o que que acontece? Mas esse 170, o que que aconteceu? Por que que não sustentou com o paciente? Não, mas eu combinei 150, 140. Olha o descontão. Então, quando você está dizendo assim: olha para o paciente, o meu preço é de 170, mas a gente pode conversar e ver como fica bom para você. Eu dizia isso. Você diz isso, colega? Quem diz aí, levanta a mãozinha, dá um aceno. Quem é que diz isso? Muitos de nós. Quando estamos ali na escuridão, quando a gente não se apropriou, né, do nosso talento, do nosso poder de resolução e também da autoridade que a gente tem, sabendo que a gente pode sim oferecer um trabalho, né, que vai ser um divisor de águas, que vai efetivamente impulsionar essa pessoa. Quando você deixa de dizer fica bom para você, você já está oferecendo desconto. E o paciente pode dizer assim: olha, fica bom para mim, cabe direitinho 140. Ah, entendeu? Pô, né? Eu também quero ir numa terapeuta assim, né? Não, olha, o que fica possível para eu te pagar nesse momento. Não, você tem que, né, colocar aí você em primeiro lugar. Por quê? É que nem o comissário de bordo, as comissárias de bordo no avião. Se você tem uma criança do lado, você não vai botar a máscara de oxigênio primeiro na criança, você vai pôr em você, para ter ali discernimento e o que fazer. É a mesma coisa com o nosso paciente. Primeiro, a gente tem que colocar a máscara na gente. Você vai trabalhar, você vai se empenhar, você vai dedicar sua mente, você vai estudar, você vai supervisionar, você vai entregar um tempo para esse paciente. E você tem que cobrar por isso, não se desqualifique. Eu costumo usar uma outra palavrinha, porque desconto parece que a gente está na feira, né? Eu gosto de uma palavrinha que é condição diferenciada. Ó, faz diferença, né? Uma condição. Olha seu paciente te diz: esse valor, bom, eu posso te oferecer uma condição diferenciada, porque eu percebo que tu estás muito interessada em começar o teu processo terapêutico, que é o momento exato de tu olhares para isso, isso. Então, eu posso te oferecer 5 ou 10% de desconto. Tem margem. Você não pode oferecer R$ 20, R$ 30, porque senão você vai pegar um hábito bem ruim. E esse hábito, ele faz, por exemplo, que alunas minhas não reajustem, não reajustaram por 3 anos. Porque não reajustaram no ano ali antes da pandemia e depois na pandemia não reajustaram. Só que nesses 3 anos, me diz, a vida não ficou mais cara? Pois é. Então você tem que pensar também no seu orçamento, também nos seus desejos de ganhos, né? E o melhor mesmo é que você, para produzir renda, para produzir segurança, para que você tenha aí uma outra qualidade de clínica, você tem que ser proativo, proativa.
Não tem outro jeito. Tem que fazer acontecer. Tem que sair da lamúria, da queixa, a crise é o Brasil, é a dificuldade. Saia dessa queixa, essa queixa é limitante, ela não te deixa alinhada com o teu crescimento não. E é por isso que a gente banca aí uma postura corajosa, né, e a gente vai com medo mesmo. Todas as transformações que eu fiz na minha carreira, de mudanças, de reposicionamento, de aumento, né, do meu preço de consulta, porque no meu reposicionamento há 3 anos atrás, eu dobrei o meu preço de sessão. E foi um momento em que eu tive que me experimentar com medo mesmo. E foi bem interessante, porque eu atendo mulheres, né, mulheres e casais. E muitas mulheres eu impulsiono com que trabalhem, com que ganhem o seu dinheiro, com que possa ter ali esse empoderamento, digamos assim. E quando eu disse o meu novo preço, muitas disseram, 2 disseram: "Estava na hora, né, Débora?". Isso foi muito marcante para mim, porque a limitação era minha. E é isso que eu não quero que você passe, tá. Então vamos lá, vamos começar a ter uma outra postura, porque é essa postura proativa, direcionada, pensando sim no seu crescimento financeiro também, que vai fazer com que você se preocupe menos com dinheiro, tá bem? Então, tá com alguma dúvida, quer conversar comigo, manda um direct, manda uma mensagem, vou ter muito prazer em conversar com você. Por hoje fico por aqui, agradeço a companhia e amanhã eu volto falando, sabe do quê? Convênio e plataforma. Se prepare que eu tô com tudo e vou atacar essa lógica que não favorece em nada a nossa clínica, tá bom? Então, abraço e até amanhã. Tchau, tchau.